passado eu vivi uma experiência muito especial na minha igreja. Preguei uma mensagem que não foi redigida por mim. Eu trouxe para o púlpito um sermão do pregador americano Jonathan Edwards, nascido em 1703 e morto em 1758. E um sermão que foi pregado por ele na cidade de Northampton em 1734. O que chamou a atenção de todos nós foi a profunda relevância dessa mensagem para as nossas vidas nesse início de século XXI. E por isso eu gostaria de trazer, ainda que de modo bastante resumido, parte do conteúdo desse sermão maravilhoso do maior pregador americano de todos os tempos, Jonathan Edwards. O título é A Preciosidade do Tempo. E o sermão é baseado em Efésios capítulo 5, versículo 16, que diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Na introdução da mensagem, Jonathan Edwards trata de elucidar o sentido da frase. Então ele diz a seguinte coisa: remindo tem mais relação com alguma coisa que tanto está perdida, ou que de alguma forma perdemos, ou que no mínimo está pronta para ser perdida ou tomada de nós. O verso pode ter relação também com o desperdício de tempo no passado, ou pode dizer respeito ao grande perigo do tempo ser perdido em razão do fato dos dias serem maus. São dias que não militam a favor da nossa vida espiritual e que por isso demandam que sejamos muito cuidadosos na utilização do tempo. Jonathan Edwards percebe na frase do apóstolo Paulo a presença de uma doutrina, de uma verdade universal que pode ser aplicada à vida de homens e mulheres de todos os séculos. Que verdade é essa? O tempo é uma coisa excessivamente preciosa. E ele apresenta 4 motivos. Em primeiro lugar, porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. Olha o que ele diz no sermão. Transcrição literal do que ele pregou. As coisas são preciosas na proporção da sua importância, ou em razão do nível de relação com o nosso bem-estar. Isso faz com que o tempo seja um bem imensamente precioso, porque o interesse pelo nosso bem-estar depende do aproveitamento do tempo. Ele é precioso porque o nosso bem-estar neste mundo depende do seu aproveitamento, mas não apenas isso, ele é precioso porque se não aproveitarmos, nós correremos o risco de atrairmos pobreza e desgraça, mas acima de tudo, porque a eternidade depende dele. De acordo com o nosso aproveitamento ou perda do nosso tempo, seremos felizes ou miseráveis na eternidade. Então o tempo é importante, porque a nossa felicidade nesse mundo e na eternidade depende dele. Em segundo lugar, o tempo é importante, é excessivamente valioso, porque é muito curto, o que o torna muito precioso. E ele diz assim: a escassez de algum bem faz com que o homem coloque um grande valor sobre ele, especialmente se é uma coisa necessária de ser tida e sem a qual não se pode viver. O tempo é tão curto e o trabalho que temos a fazer é tão grande que não podemos desperdiçar nenhuma parte dele. O trabalho que temos que fazer para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito no tempo, ou nunca será feito, e esta é uma obra que envolve grande dificuldade e labor. Terceira divisão, e essa terceira divisão ela é marcada por aquela franqueza da pregação calvinista puritana. Eles vão direto ao ponto, preocupados mais em glorificar a Deus do que agradar a congregação. Jonathan Edwards diz o seguinte: o tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é muito curto, diz Jonathan Edwards, mas não sabemos quão curto ele é. Nós não sabemos o quão pouco nos resta, se um ano, ou muitos anos, ou apenas um mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência que possa ser mais bem verificada do que essa. É isso que criava na igreja um senso de inevitabilidade quando Jonathan Edwards pregava. Sua mensagem era profundamente bíblica e racional. Tente refutar uma frase como essa: não há nenhuma experiência que possa ser mais bem verificada do que essa, que o tempo é algo incerto. E ele prossegue num dos sermões mais francos que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele diz o seguinte: quanto mais muitos homens valorizariam seu tempo, se eles soubessem que tinham apenas uns poucos meses ou uns poucos dias a mais nesse mundo,
E certamente um homem sábio valorizaria seu tempo ainda mais. Essa é a condição de milhares agora no mundo que hoje gozam de saúde e não veem nenhum sinal do avanço da morte. Muitos, sem dúvida alguma, estão para morrer no próximo mês. Muitos morrerão essa semana, muitos morrerão amanhã e não sabem nada disso e não pensam sobre isso. Quantos morreram fora dessa cidade, ele está falando da sua cidade, Northampton, num tempo ou outro, quando nem eles, nem seus vizinhos viam nenhum sinal da morte uma semana antes. E olha o que ele diz na conclusão dessa sessão, dessa mensagem. E provavelmente existem muitas pessoas agora, aqui presentes, ouvindo o que eu digo agora e que vão morrer dentro de pouco tempo e que não tem nenhuma percepção disso. E em quarto lugar, Jonathan Edwards apresenta mais um motivo pelo qual nós devemos ver o tempo como um bem excessivamente precioso. O tempo é precioso porque quando ele passa, não pode ser recuperado. O que é bem aproveitado não é perdido, diz Edwards. Embora o tempo por si mesmo se vá, o seu benefício permanece conosco. Quer dizer, o tempo nos é oferecido por Deus e passa. Se extrairmos dele o bem que ele traz, quer dizer, os seus benefícios ficam conosco, embora ele tenha já passado. Mas se nós não nos utilizamos dele, sabe, de modo que o nome de Deus seja glorificado e aquele benefício que nos é oferecido seja extraído, o tempo passa e leva consigo a bênção que dele poderíamos receber. Então ele diz o seguinte: cada parte do nosso tempo é como se fosse sucessivamente oferecida a nós, a fim de que possamos escolher se o faremos nosso ou não. Meu Deus, que declaração! Mas se o recusamos, ele é imediatamente tomado e nunca mais oferecido. A eternidade depende do aproveitamento do tempo. Mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo. Terminada a parte doutrinária da mensagem, que ele apresentou a grande doutrina, o tempo é coisa excessivamente preciosa, e defendeu a sua doutrina, encontrada no escrito do apóstolo Paulo e amplamente defendida por tantas outras passagens mais das Escrituras. O tempo é um bem excessivamente precioso, porque dele depende nossa felicidade nesse mundo e na eternidade, porque é escasso, é incerto e, quando perdido, é irrecuperável. Na parte final da mensagem, ele se dedica à aplicação da doutrina, tratando de mostrar a sua desembocadura prática. Eu muito poderia falar sobre isso. Gostaria de me ater apenas a uma exortação que ele faz, na verdade uma admoestação, em que ele condena 3 modos pecaminosos de se utilizar o tempo. Primeiro, a ociosidade. Em segundo lugar, a prática ativa do mal, em que você não apenas desperdiça o seu tempo, mas faz com que pessoas também o deixem de aproveitar em razão do fato da sua vida estar trazendo desgraça para a vida de pessoas que o cercam. E por fim, ele condena a não utilização do tempo com vistas da aproximação da alma do seu Criador, especialmente no domingo, que ele considerava um dia especialíssimo da semana, sabe, quando o crente, juntamente com seus demais irmãos na fé, se aproxima de Deus, buscando a sua face, adorando o Espírito em verdade. Eu peço, em nome de Jesus, que você tire bom proveito dessa mensagem. Caso você guarde esses princípios, certamente você terá, no ano que se aproxima, um dos períodos mais produtivos e abençoados de toda a sua vida. Por isso eu lhe digo, remenda o tempo, porque os dias são maus.